Iniciando o curso Práticas de Manejo para os Módulos Básicos do Sisteminha, e nós vamos falar um pouco sobre a criação de frango de corte. No Sisteminha, nós temos o objetivo desse curso é discutir sobre o manejo, desenvolvimento e aplicações das técnicas utilizadas no aumento da produção, adequadas à tecnologia social conhecida como Sisteminha. Os itens que nós vamos discutir nessa aula é sobre o frango de corte, com conteúdo de pontos importantes na escolha dos animais, a preparação da chegada para a chegada dos pintos, o manejo diário, a higiene, a nutrição e o abate. Os frangos de corte vêm sofrendo uma seleção. Ele é um dos animais que mais teve aporte da ciência nos últimos 50 anos. E se nós observarmos, já na década de 50, logo depois do pós-guerra, foi um dos alimentos humanos que teve maior empenho, principalmente da genética clássica, genética mendeliana, associada ao melhoramento genético com a seleção, e que permitiu um avanço extraordinário, tanto no formato, no ganho de peso dos animais, onde foram dadas preferências para o crescimento da coxa, diminuição do tamanho de pé, a redução de pescoço, aumento dos cortes nobres, como a área, a coxa, sobrecoxa, o peito e o sobre, e também a redução fantástica no tempo de criação, saindo de aproximadamente 140, 150 dias, um animal, para 30, 35 dias atualmente, até 42 dias, dependendo do peso, seria o tempo máximo de criação dos animais atualmente. Nós tivemos grande avanço também na área da nutrição, em que se conhecer aspectos da fisiologia das aves, a composição da carne, saber como lidar com as proteínas da carne, o desenvolvimento na parte de ganho de peso diário, um consumo de ração e transformar essa ração em carne. Então, esse é um trabalho fantástico da ciência. E é graças a esse trabalho que a população mundial hoje consome, é uma das carnes mais consumidas em todo o mundo, e oriundo praticamente do conhecimento humano. Então, é esse frango, que nós temos ele congelado no supermercado, que tem toda uma cadeia produtiva do agronegócio voltada para a produção de frango de corte, que nós vamos dedicar um tempo a ele aqui na nossa bate-papo sobre o sisteminha. Então, o primeiro ponto na criação de frango, nós vamos discutir o seguinte: os pintos, eles são atualmente selecionados dentro dos incubatórios. Então, existem incubatórios especiais, são linhagens híbridas, onde várias linhagens de frangos que tenham melhor ganho de peso, melhor resistência à doença, melhor crescimento, taxa de crescimento, a docilidade para aceitar ambientes confinados, etc. Então, tudo isso vem sendo agregado e selecionado para animais que tenham mais aptidão para esse tipo de criação. E, atualmente, nós temos que observar o seguinte: a origem, o frango de corte, nós temos de conseguir, como produtores, o pinto de qualidade. Então, geralmente, ele vem da linhagem Kobe, que seria as linhagens de peito duplo, são pintos selecionados já há bem tempo pela indústria avícola. E o mais importante é que essas aves elas estão isentas de algumas doenças. Por exemplo, é importante que as matrizes, e isso tem uma fiscalização rigorosa pelos órgãos de saúde, elas estão livres de PPLO, por exemplo, que seria uma micoplasmose aviária responsável pela grande mortalidade de aves em todo o mundo. Então, a gente já tem uma vantagem de ter esse reconhecimento das matrizes não serem portadoras disso. Elas têm de ser livres. Os pintos também, ao adquiri-los, a gente deve observar se eles estão livres de onfalite. A onfalite seria esse tudo umbigo aberto, muito comum em aves caipira, com deformações de dedo, de pernas. Então, a gente deve observar. Os pintinhos são selecionados e, normalmente, são isentos disso. Devem ser pesados, já chegarem com um peso de 30 a 35 gramas, nascido do ovo, e esse teria um peso adequado,
E também eles não devem apresentar nenhuma dessas anomalias, né, como o bico dobrado, os pezinhos virados, falta a onfalite, né, conforme eu disse, que seria o umbigo aberto, olhar triste. Então, nada disso. Ele deve ter a plumagem seca, né, uma plumagem macia, de cor amarelada, deve ter os pés brilhantes, né, com a pele não, nem é seca nem quebradiça, tem que ter o olhar vivo, eles terem sido vacinados lá no incubatório contra a bolba e a mareque. Então, essa é mais uma vantagem de se adquirir o pintinho, né, do incubatório legalizado. A gente vem com ele já livre dessas duas doenças. Não ser entregue com demora. Essa demora se a gente puder ter acesso ao pintinho nascido 24 horas depois, a gente já tem um grande sucesso na criação. É muito difícil para nós, os produtores pequenos, né, principalmente do sisteminha, ter acesso no varejo a pintos com tão alta performance e qualidade. Por isso, a importância de nos organizarmos, né, em grandes, né? A gente diz o seguinte, quando se trabalha com um sisteminha, nós não temos foco no mercado, mas só na segurança alimentar. No entanto, hoje, que o sisteminha se transforma numa das maiores ferramentas contra o combate à fome e à miséria, e que ele se transforma em política pública dentro dos estados nordestinos, é importantíssimo que a gente consiga o acesso aos insumos de qualidade. E o próprio animal se transforma num insumo de qualidade quando a gente pode adquiri-lo com tamanha eficiência, tamanha exigência zootécnica nesses animais. Então, é muito importante para nós termos volume, termos quantidade, né? Crescermos o número de famílias com a criação desses animais para que a gente possa realmente definir mercado. A preparação para a chegada dos pintos é um ponto muito importante. Assim como nas aves de postura, nós devemos ter uma rotina diferente com os frangos de corte, porque nós temos instalação diferente. A instalação da galinha de postura e a instalação do frango de corte, elas são separadas dentro da criação do sisteminha. Nós temos uma instalação para frango de corte independente e uma instalação para galinha de postura independente. A criação do frango de corte no sisteminha, ela visa a segurança alimentar da família. Então, nesse sentido, nós temos a construção de apenas 4 baias de 1 metro quadrado. Em 1 metro quadrado, é possível se criar 10 frangos a cada, e são colocados com intervalo de escalonamento de 10 dias. De modo que a cada 30, 40 dias, a gente tem a produção de pelo menos 20 quilos de frango a cada 10 dias, ou seja, 40 até 60 quilos de frango por mês, né? O que dá um consumo fantástico para a família, podendo se alimentar de pelo menos um frango por dia o ano inteiro. Então, isso é importante. Como esse ciclo é muito rápido, nós temos de ter determinados cuidados. As baias devem ter uma facilidade de limpeza. E cada vez que se retira um lote, o pintinho chega, ele permanece na mesma baia durante todo o ciclo. Não há necessidade de ter divisórias nem passagem para pastejo. Eles não pastam, eles só comem a alimentação direta, por causa da taxa de metabolismo dele, a taxa de crescimento é muito alta. Esse pintinho chega com um dia e ele, aos 20 dias de idade, ele já consumiu 1 quilo de ração. E, ao mesmo tempo, já está pesando em torno de 800 gramas. Com 30 a 35 dias, ele já consegue pesar praticamente 2 quilos, né? E até 40 dias com 2,2 kg, 2,3 kg. Então, é um crescimento fantástico, muito rápido. E nessa situação, nós temos de manter as baias o mais limpa possível. E aí, a cada saída de um lote, nós temos que tirar toda a cama velha, nós temos que fazer limpeza dos bebedouros, limpeza dos comedouros, passar um ademão de cal em toda a baia, né, para evitar, para que possa receber os pintinhos novos com a condição melhor, uma vez que os animais vão estar próximos e juntos e com idades diferentes. Então, a gente tem que ter cuidado com a higiene redobrada. Normalmente, nós trabalhamos primeiro com as galinhas de postura, depois nós higienizamos, né? E podemos trabalhar num outro período com os frangos de corte.
Quando tem os pintinhos mais jovens, a preferência é dada ao contrário. A gente trabalha primeiro com os frangos de corte e depois trabalhamos com as galinhas de postura. Dessa forma, toda a limpeza do bebedouro, do comedouro, é diária. E no caso do frango, a gente faz essa limpeza até 2 vezes por dia. E a limpeza considera desinfecção, água e sabão. Então, retira o bebedouro, lava com água e sabão, coloca água nova, limpa, e colocamos, então, para os animais. As baias são simples, e nós temos, então, de pensar na altura da cama, que vai ficar em torno de 10 a 15 centímetros de cama, que é trocada todas as vezes em que ela começa a ficar úmida ou velha, né, que já começa a aparecer o fundo ou o pintinho. A cada 15 dias, por exemplo, essa cama pode ser trocada e vai para a compostagem. E na compostagem depois vai ser trabalhada na minhoca para humus, etc. E a cama, ela deve ser de um material que absorva bastante umidade e fácil de encontrar na região. Então pode ser um capim seco triturado, pode ser a palha ou o sabuco de milho triturado, pode ser também a palha do arroz, né? E a gente ainda tem a maravalha, que é um material também excelente, mas nem sempre disponível em todos os locais. Essa cama tem que ser guardada de reserva para que, no momento exato que se precise dela, você tenha à disposição. Evitar de que a água molhe o piso, e, para evitar isso, ela é colocada sempre na altura do papo. Então, como os pintinhos crescem muito rápido, semanalmente deve-se elevar o bebedouro para que ele possa atingir a altura correta dos pintinhos. Bom, nós temos que examinar também se está tudo ok, né? Instalação elétrica, a saída de água dos bebedouros, se a gente tem condição de estar alimentando direitinho as aves, se a ração já está adequada, né? Se você tem acesso a milho e soja, você tem que ter acesso ao núcleo. Aí você pode preparar a ração de acordo com a recomendação dos fornecedores na propriedade. Do contrário, é a necessidade da compra da ração comercial. A compra da ração comercial, individualmente, ela tem de ocorrer. Mas se você trabalha com a comunidade ou tem uma interferência de política pública, devemos exigir de que você consiga acesso à distribuição, por exemplo, do milho da Conab, né? Ou ter acesso a farelo de soja ou milho, que vai baratear o custo e facilitar a manutenção da criação competitiva, né? E como se trata de frango para o consumo, nós vamos ter disponibilidade da produção mais em conta dentro da atividade da fazenda, né, da propriedade da pessoa, seja urbana, rural ou mesmo periurbana, de modo a satisfazer a necessidade da família em carne de frango de primeira qualidade. O manejo inicial e diário dos pintos e frangas é o ponto também que nós devemos considerar de importância fundamental. Nos primeiros 4 dias, nós devemos deixar a área dos pintinhos coberta com um jornal substituindo diariamente. Então, o mesmo manejo que foi dado às frangas, né, e às galinhas de postura inicialmente, é dado ao frango de corte, apenas que isso vai ser repetido num tempo maior, porque o tempo de criação do frango é de apenas 30, 40 dias, enquanto a galinha de postura são 18 meses, né? Então, nós vamos estar renovando semanalmente, ou a cada 10 dias, o nosso estoque de pintinho, quando é disponível, e refazendo todo o processo de manejo, baia a baia. Então, quando a gente retira esses jornais, nós colocamos o bebedouro, normalmente ele fica sobre um tijolo, antes de colocar a corrente, para que ele possa evitar de molhação dos pintinhos entrarem no bebedouro ou defecarem no bebedouro. Então, essa água é trocada diariamente, pelo menos 2 vezes. A temperatura ideal no piso, ela também, assim como nas aves de postura, é de 32 graus. Aqui no Nordeste não carece de a gente ter medidas extremas, os pintinhos ficam bem. Porém, durante a madrugada costuma esfriar e a gente pode utilizar uma lâmpada de 40 watts, incandescente, não a de LED, para aquecer o ambiente. De modo que os pintinhos, durante a primeira semana e a segunda semana, na fase de empenamento, que eles ainda são tecilotérmicos, ou seja, eles não têm controle da temperatura corporal,
possam estabilizar a sua temperatura e ficar adequada ao ambiente que ele está vivendo. Nós temos que limpar e desinfetar bebedouros, comedores diariamente. A solução desinfetante, água e sabão. A cama molhada ser retirada sempre. Sujou a cama, está molhada, você olhou pela aparência e não está boa, troca a cama, leva para a compostagem e renova a cama nos pintinhos. Normalmente, no pintinho de granja, né, no pintinho Kobe, no pintinho peito duplo, que é o que a gente utiliza na criação dessas linhagens, nós fazemos uma troca de cama, pelo menos entre 10 e 15 dias, né, e depois, no final do abate, a limpeza geral e uma troca da cama para esperar os próximos pintinhos. O programa de vacinação de aves para prevenir doenças, no frango de corte é relativo, porque o ciclo de vida é muito curto. Então, com 30, 40 dias, ele era pintinho e já está sendo abatido. Então, a gente não tem uma preocupação tão grande quanto na galinha de postura. Porém, caso coincida a aplicação das vacinas, principalmente Newcastle, né, nas aves, que é feita de postura com 10 a 20 dias, depois com alguns meses, então a gente vacina também os pintinhos a gente vacina os pintinhos de frango de corte. Eles já vêm vacinados, né? Eles vêm livres de PPLO, da mixoplasmose aviária, mas eles recebem também no incubatório a vacina contra mareque, contra bolba, e a de Newcastle a gente pode dar a partir dos 10 dias, caso haja um surto na região, ou se a gente estiver promovendo o plano de vacinação das aves de postura. Se eu não tiver as aves de postura, nesse caso, passa batido, né? Ou seja, eu não tenho necessidade de fazer a vacinação contra a Newcastle das aves de corte. Porém, se aparecer um surto, né, do mal, se aparecer uma classe de doença, ou se você tiver uma quantidade de galinhas caipiras, né, em contato, seja dos vizinhos e tudo da vizinhança, aí a recomendação é que pode ser feita a vacina também de Newcastle para você se prevenir de não perder as aves ou ter uma queda na produção de carne, né, durante a fase de criação. Os bebedouros, mais uma vez, lembrar, né, bebedouro e comedouro, sempre ajustar na altura do papo e do peito para que as aves tenham mais conforto ao alimentar, não tenha desperdício de ração e evitar a contaminação da água por fezes e sobra de material em decomposição no chão. As doenças, né, conforme eu disse, elas aparecem, né, normalmente nas aves também, elas estão sujeitas tanto à bolba aviária e à mareque, e normalmente essas aves já vêm vacinadas contra essas duas doenças. É raro, mas às vezes pode ser necessário repetir a dose de segurança, mas no sisteminha, nesses últimos 5 anos, nós não fizemos nenhuma programação de vacinação contra bolba e mareque nesse período, e não houve nenhum problema nesse sentido, devido ao ciclo ser muito curto, né? Mas, havendo a coincidência da vacinação, continuamos a recomendar a vacinação da Newcastle. Aqui nós temos, então, o terceiro ponto relacionado com as doenças, e agora relacionando também a alimentação das aves. Então, na chegada dos pintos, a gente deve permanecer assim como nas galinhas de postura, forrar a cama com as folhas de jornal, espalhar um pouco de ração inicial sobre a folha de jornal para que os pintos possam aprender a bicar. Devemos molhar o bico de algumas aves, né, no bebedouro para que elas possam começar a beber e ensinar as outras aves a consumir a água. E a gente deve ter o bebedouro cheio com a mistura de água limpa, com a colherinha de açúcar na primeira água que eles receberem. Então, em 2 litros de água, eu coloco uma colherinha de chá de açúcar para aumentar o teor de glicose, ou seja, vou dar mais energia para o pintinho que acabou de chegar de viagem, está estressado, etc. Só na primeira água de bebida. Depois de lavar o bebedouro, na segunda troca do dia, já não utiliza mais o açúcar. Isso impede também o aparecimento de formigas, né? O ajuste da altura da lâmpada incandescente, caso haja necessidade, né, dependendo da temperatura que se tiver. E também a gente deve observar o comportamento dos pintinhos. Eles devem ter um piado aconchegante, não de lamento. Eles devem estar com as asinhas
não ter asinha caída, né? Não ter tristeza, ele não pode estar triste, ele tem que estar esperto, tem que estar com as penugens bem fofinhas, os pezinhos brilhando, a canela, né, amarelinha e brilhando, e o comportamento de consumir já, de beliscar e procurar os farelinhos de ração. Isso é muito importante para que a gente tenha conhecer bem o plantel que a gente está adquirindo. E o outro ponto, observar as fezes dos pintinhos, se estão de acordo, né, com a característica de fezes normais das aves, que é um pouquinho durinha, com a mancha branca, né, que seria ela libera o ácido úrico, né, nas fezes, então é característica de normalidade. Vê se não tem cocô marrom, de diarreia, de outras formas, que caracterizaria principalmente a coccidiose, né, que é uma das doenças também causada pela eméria e que pode prejudicar muito o crescimento dos pintinhos. Por isso a importância também da cama para absorver essa umidade o máximo possível, não deixando pontos de contaminação para os animais. As rações para o frango de corte são 2 tipos. Na verdade, na criação industrial pode chegar a 3 ou 4 tipos. No sisteminha, nós utilizamos a ração inicial. A gente imagina 1 quilo de ração inicial, que é dada do primeiro dia até o 21º dia, ou seja, 3 semanas, 3 primeiras semanas, o pintinho come ração inicial. Espera-se que ele saia de 30 a 35 gramas e atinja um peso até 800 gramas nesse período, com o consumo de apenas 1 quilo de ração. A partir daí, a fase dele de crescimento e terminação, que vai, no caso do sisteminha, de 21 a 35 dias, quando é realizado o abate, a gente imagina uma média de 2,5 kg de ração por ave alojada dentro desse período. E o fornecimento é à vontade, não se regula a quantidade de ração para os pintinhos. Então, isso significa que nós vamos gastar com 10 frangos de corte, 25 kg de ração em 30 a 35 dias, da ração de crescimento e terminação, mais 10 quilos de ração, ou seja, então nós vamos ter 35 quilos, né, completando com 10 quilos da ração inicial para eles. Então, 10 quilos de inicial, 25 quilos de engorda, 35 quilos de ração no total. Então, de 35 a 40 quilos de ração fornecida durante os 35 dias e obtendo uma média de 2 kg de peso para cada frango, está ótimo. A média seria 20 kg de animais de peso vivo ao final dos 35 dias de criação do sisteminha. A partir do 30º dia, pode-se começar a abater 1 frango por dia. Então, vai dar o tempo correto, né? Se abatendo com 30 dias, ele vai terminar com 40 dias, 1 frango por dia, ou 100% do plantel com 35 dias. Vai dar o mesmo consumo de ração e você pode ter a carne de frango fresca alimentando sua família diariamente. O abate. A característica principal da ave de abate comercial é que ela tem a gente vai ter bico e patas, né, amarelada, é uma ave de fácil manejo, ela é dócil, ela tem um crescimento inicial rápido, e daí a importância, né? Todo o cuidado que se tem na primeira semana reflete na última semana de criação do pintinho. Então, se ele perde 1 grama na primeira semana, essa 1 grama pode estar representando 100, 150 gramas na última semana da criação. Então, nós temos que olhar também, ele tem um rendimento de carcaça excelente, onde os cortes nobres, né, de peito, asa, coxa, sobrecoxa e costela são bastante evidenciados nesses animais. Então, hoje, a nossa aula, né, nós teríamos que saber também algumas outras partes de cortes que podem ser trabalhados, né? Existe uma série de sequências de corte, como a retirada do quarto dianteiro, do peito da a asa inteira, o pescoço, o peito com pele, né, a perna inteira, ou então a perna separada de sobrecoxa e coxa, o quarto traseiro com osso, pé, moela, sobre, o fígado, o coração, né, a coxa, o filé interior, filé de peito sem pele, a junção de meio da asa, junção inferior da asa. Quer dizer que são uma infinidade de cortes que a gente pode aprender e a fazer para melhorar a apresentação do frango para a família no dia a dia. Isso é muito importante e faz parte do abate.
As metas que a gente tem da produção de carne de frango em 12 meses seria observar que a gente não deve ter menos do que 80% em média, ou seja, 15 quilos de ave por lote a cada 35 dias. Então, a cada 35 dias, eu devo produzir no mínimo 15 quilos de ave, né? E ela não pode comer mais do que 2 quilos de ração para cada quilo de frango produzido. E também a gente deve ter uma produção, conseguindo manter a rotina do escalonamento de 10 em 10 dias, a produção anual é esperada em torno de 650 quilos de carne de frango para a família, ou para poder comercializar com os vizinhos, ou venda, ou troca por outro material. A mortalidade máxima de se esperar é de 10%, ou seja, a gente inicia com 30 aves por mês, né, num total de 360 pintos no ano, e eu não devo criar menos do que 320 animais por ano. Então, isso aí é importante também, porque afeta o resultado econômico, né? Eu devo manter anotações, principalmente num caderno, sobre o consumo de ração e quilos de frango produzido em cada ciclo, né? Isso vai me permitir o cálculo da conversão alimentar, que é um cálculo zootécnico importante, e que representa a quantidade de alimento consumido em quilo dividido pela quantidade de frango produzido também em quilo. O ideal é que essa conversão seja inferior a 2, para que a gente tenha bastante sucesso. Resumindo, então, a nossa criação do frango, nós vamos saber que a cada 10 dias nós devemos alojar de 10 pintos por metro quadrado em piso coberto com 15 centímetros de cama. O bebedouro deve ser ajustado na altura do papo, deve ser limpo diariamente e mantido com água fresca. O comedouro é na altura do papo também, fornece ração inicial de frango de corte até os primeiros 20 dias, ração de engorda ou terminação até o abate, que no caso do sisteminha é feito aos 35 dias. A partir de 30 dias pode-se matar um frango por dia e deve-se anotar o peso ao abate e o consumo de ração para que se tenha um controle da estimativa. Essa foi mais uma aula do Sisteminha, essa diversidade de produtos que nós temos, né, à disposição da família. Uma boa tarde para todos vocês, um bom dia, né, e até a próxima aula. Um abraço.